passando aqui para dizer que a gente está bem, que a gente está orando para que logo a gente se reencontre, que a gente logo esteja junto, que a gente esteja como uma grande família. Eu estou com muitas saudades. Um beijo e que Deus te abençoe. Tchau, igreja, que Deus te abençoe e a gente tá orando. Tchau. Boa noite, irmãos da PIB Crato. Gostaria de dizer que é uma saudade enorme estar reunidos com todos vocês, mas confiando em Deus, logo mais estaremos juntos novamente no nosso templo, louvando ao nosso Deus. Gostaria de trazer um versículo para que possamos refletir, que se encontra em Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que possamos refletir nesse versículo e buscar o nosso Senhor nesse tempo difícil. Obrigada e um beijo. Boa noite, igreja. Beijo. Graça e paz, igreja. Estamos passando aqui para dizer que estamos bem, que estamos com saudades, que estamos colocando vocês nas nossas orações e não vemos a hora de nos reunirmos de novo na igreja para louvar e glorificar o nosso Deus. Um grande beijo. Tchau! Graça e paz. Eu sou Lara. Eu sou Sofia. Estamos aqui passando para deixarmos um versículo da parte de Deus para vocês, que se encontra lá em João 16, versículo 32 e 33, que diz assim: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembre-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. O salmista nos convida a adorar a Deus com a nossa alma, que é o centro do nosso intelecto, da nossa vontade e das nossas emoções.
Ele nos convida a adorá-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Também a reconhecer tudo que Deus tem feito em nosso favor. É Ele quem nos perdoa, Ele quem redime a nossa vida da perdição, Ele quem nos coroa com graça e com misericórdia. É Ele quem se compadece de cada um de nós, como um pai se compadece do seu filho. Por isso, meu irmão, adore ao Senhor com tudo que você tem, com toda a sua força, com todos os seus sentimentos, com todo o seu intelecto, com toda a sua vida, porque Ele é digno de todo louvor. Lembre de como Ele tem te guardado, te sustentado e te abençoado continuamente. Quero, nesse momento, convidar você a estar realizando a oferta virtual. As contas da igreja vão aparecer aqui e você tem a oportunidade de entregar o teu dízimo e a tua oferta. Enquanto você faz isso, eu estarei orando. Meu Deus, em nome de Jesus, quero te pedir, Pai, quero te clamar que tu possas continuar nos abençoando, nos guardando, nos redimindo, Senhor, nos sustentando. Eu quero bendizer o teu santo nome, porque tu és um Deus amoroso e misericordioso e não deixa nada faltar na vida dos teus filhos. Então, Pai, continua sustentando a cada um de nós. Abençoa, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, a esse meu irmão que está assistindo neste momento o vídeo, Pai. Que nada falte na vida dele, que nada falte no seu lar e que ele seja continuamente, Pai, guardado e abençoado por ti. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, querido. Liberta
pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mão do Senhor, a mão poderosa do nosso Deus seja sobre você, seja sobre a sua família hoje e sempre. Estamos aqui para, mais uma vez, meditarmos, estudarmos e refletirmos sobre a palavra do Senhor. Mas antes, eu quero me dirigir aqui, em especial, à nossa comunidade, a PIB Crato, Primeira Igreja Batista de Crato, as nossas ovelhas queridas, ao nosso povo amado. Queremos aqui dizer o quanto estamos com saudades de todos e dizer também que nós temos orado por todos, pedindo que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Sabemos que o Senhor está conosco, à nossa frente, e confiamos nas verdades nas quais pregamos e nas quais cremos. Então quero dizer para os irmãos que há um desejo muito forte, eu creio que no coração de todos, para voltarmos aos cultos presenciais. Esse não é só o seu desejo, é o meu desejo, é o desejo de muitos, mas vamos voltar sim, em nome de Jesus. Nós retornaremos, mas no tempo do Senhor, no tempo certo. E enquanto isso, eu quero dizer para os irmãos que nós temos nos reunido com o grupo, virtualmente, claro, né? Nossas reuniões têm sido virtualmente, e formamos um grupo para pensarmos, discutirmos ideias sobre a nossa possibilidade de retorno.
Então nós estamos estudando tudo de maneira muito responsável, a possibilidade e entendendo que estamos submissos às autoridades, os decretos, as leis que estão sendo elaboradas semanalmente aí, e a gente está obedecendo a tudo isso. E cremos que no tempo do Senhor, esperamos que seja em breve, retornaremos para juntos nós louvarmos ao nome do nosso Deus. Enquanto isso, nós continuamos sendo a igreja do Senhor, fortalecida, sustentada pelo próprio Deus. A igreja é do Senhor, então é Deus quem nos sustenta. Eu quero motivar você a continuar buscando a Deus, a continuar esperando no Senhor com paciência, e que esse seja um tempo de crescimento dos laços familiares, como a gente já tem falado, que você possa se aprofundar cada vez mais no conhecimento, na palavra, na oração. Esse é um tempo, amados, de intensificarmos as nossas orações. Você tem orado? Continue orando, ore mais, e coloque seu coração diante do Senhor. Ore em família, ore individualmente, e isso eu creio que no tempo certo nós passaremos por tudo isso e daremos testemunhos do agir e do cuidado de Deus. Temos visto sim, Deus cuidar de nós de uma forma muito especial. Eu quero lembrar os irmãos de nossa campanha das cestas básicas, compartilhando esperança. Como eu disse na quarta-feira, muitos passam por diversos problemas durante essa pandemia. Eu não sei o que você tem passado, qual tem sido a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você que tem muitas pessoas que estão enfrentando situações bastante difíceis quanto à questão da alimentação. Pessoas que perderam seus empregos, não apenas tiveram salários reduzidos, mas perderam sua única fonte de renda e não têm o que fazer, estão dependendo da ajuda das pessoas. Eu creio que nós, como igreja, nesta hora podemos sim fazer alguma coisa. Não podemos abençoar a todos, não podemos assistir a todas as famílias do Crato, mas nós podemos, no mínimo, 100 famílias, abençoá-las, trazer um pouco de alegria e, como é o tema da campanha, compartilhar um pouco de esperança. E para isso, nós precisamos dos irmãos, que os irmãos contribuam, que os irmãos se dediquem, orem também, mas também que contribuam para que possamos comprar mais cestas básicas para atendermos a essas famílias, ok? Então vamos ao nosso texto, na palavra do Senhor, mas antes eu quero convidar você para uma oração. Vamos orar, pedir que o Senhor esteja nos abençoando mais uma vez nesse momento em que nós paramos para ouvir a sua palavra. Quando eu falo parar, eu quero aqui, me veio à mente, eu quero aqui lembrar a você de que se faça um esforço sempre que você se dedicar para um momento, seja de oração, de palavra ou de ouvir a mensagem, que você possa se esforçar ao máximo para que você não seja atrapalhado, que nada lhe atrapalhe. É importante que você faça isso quando realmente o tempo seja razoável, um tempo razoavelmente bom, em que você não seja atrapalhado, que nada, absolutamente nada possa lhe atrapalhar, para que você possa ouvir com muita clareza a palavra do Senhor e isso não venha prejudicar você na sua edificação, tá bom? Então vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um domingo, por mais um momento em que nós estamos reunidos, mesmo que virtualmente, para aprendermos do Senhor, para ouvirmos a sua palavra. Obrigado pelo que o Senhor já tem falado conosco. Ajuda-nos a cada dia. Essa tem sido a nossa oração constante. Ajuda-nos a cada dia para que possamos colocar em prática, para que possamos viver o que o Senhor tem nos ensinado. Nos abençoa. Abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa a nossa casa. Eu oro, Pai, nesse instante, para que o Senhor esteja abençoando a PIB Crato, todos os irmãos, todas as famílias, todos que fazem parte da nossa comunidade, membros e congregados, que a mão do Senhor venha a ser sobre cada um para sustentar, proteger, livrar e fortalecer durante esse tempo. Continua conosco. Ó Deus, direciona-nos nesse tempo. Nós pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu tenho mais uma notícia para lhe dizer.
nós estamos chegando ao final do Sermão do Monte. Pois é. Depois de um longo período, quase 5 meses, conversando, pensando, refletindo, meditando sobre o Sermão do Monte, sobre apenas 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus, nós estamos concluindo hoje com essa série, Então nós estamos chegando ao final de mais uma de nossa série sobre o Sermão do Monte. E o texto que nós vamos ler são os últimos versículos de Mateus 7, capítulo 7, Mateus 7, a partir do versículo 21 até o versículo 29. Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o versículo 29. Podemos ler? Mateus 7, 21 a 29. Nos diz assim a palavra do Senhor. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Versículo 24. Portanto, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que Deus nos dê a cada dia a graça de compreendermos o que o Senhor quer falar aos nossos corações, em especial nesse momento, e que também nos dê a graça de colocarmos em prática o que o Senhor quer de nós. Eu confesso aos irmãos que eu não sei qual o desafio maior, se foi o início do sermão, ou se agora na conclusão, quando nós meditamos em todo o sermão, nos 3 capítulos. Eu confesso para os irmãos que eu não sei qual foi o maior desafio. Quando nós iniciamos ali em Mateus 5, bem-aventuranças, logo de início, nós temos aquelas descrições, nós temos ali muito bem relatadas e apresentadas pelo Senhor, a característica ou as características daquele que é cidadão do reino dos céus. O verdadeiro cidadão do reino dos céus é apresentado ali. Então ele começa com aquelas descrições falando de quem entra no reino dos céus, quem é aquele que tem, que pode entrar no reino dos céus. E no final, agora, quando ele nos chama a um posicionamento, o Sermão do Monte, Jesus ele encerrou o seu sermão. As instruções foram encerradas até o capítulo 7, versículo 12. Ali já se encerraram
as instruções. A partir do 13 começa a aplicação. Né? O que nós vimos no domingo passado foi, na verdade, uma aplicação quando Jesus estava nos orientando acerca do perigo que a gente corre em relação ao falso profeta, de tentar nos afastar da porta estreita e do caminho apertado. E hoje também esses versículos tratam sobre isso, né? Falando de um outro perigo. A gente vai ver isso, mas é interessante que o desafio aqui é essa chamada do Senhor a todos nós, a um posicionamento, a uma resposta. O Senhor nos chama a um posicionamento, o Senhor agora, né, chama-nos para uma conversa bem mais de pertinho, depois de instruir-nos, depois de nos orientar, agora diz, olha, vem cá, eu quero uma resposta sua, eu quero um posicionamento seu, até porque nós precisamos entender, certamente você sabe disso, mas eu quero aqui lembrá-lo, e eu quero reforçar, que no reino de Deus não existe neutralidade, não existe meio termo, ou nós somos do Senhor, ou nós não somos do Senhor. Ou nós obedecemos ao Senhor, ou nós estamos em desobediência ao Senhor. Ou nós iremos para o céu, ou nós caminharemos para o inferno. Não existe meio termo, não existe neutralidade. E o Senhor espera de mim e de você, o Senhor espera de nós um posicionamento. A gente falou isso, né, na outra mensagem. Qual tem sido o seu posicionamento? Qual é a resposta que nós temos dado diante do Senhor? Então, cada vez mais, isso certamente, o nosso desafio ele vai se avolumando, ele vai crescendo, porque, olha, vejam bem, desde que nós começamos isso em fevereiro, nós temos apresentado aqui verdades profundas, nós temos aqui, tem sido descortinado aqui princípios fundamentais, práticos para a nossa vida. Ao longo de tudo isso, de todos esses meses, a gente tem discutido sobre princípios que têm realmente nos confrontado, e o nosso desafio, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, a gente vai, né, assimilando isso, nós temos que entender que o nosso desafio é de que tudo isso que o Senhor nos instrui, tudo isso que está sendo trazido a mim e a você, é tão somente para que a gente coloque em prática. Né? Então, é desafiador conhecer, é desafiador saber, sim, mas mais desafiador. Porém, mais desafiador, mais difícil é nós colocarmos em prática. Porque saber, eu creio que muita gente sabe de muita coisa. Mas e colocar em prática? Então, esse é o nosso maior desafio. Então, o texto, né, o versículo 21, você pode voltar aí a sua palavra. É interessante que o Senhor começa, eu faço essa observação, o Senhor começa o Sermão do Monte e termina o sermão fazendo uma descrição daquele que é verdade, daquele que é o verdadeiro cidadão do reino dos céus, daquele que entra no reino dos céus. A gente vê isso lá no capítulo 5, versículo 3, quando ele relata para os discípulos ali a primeira bem-aventurança. Ele diz que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele começa, essa é a primeira bem-aventurança. É importante frisar a primeira, porque todas as demais, como a gente estudou, elas dependem dessa. Tudo começa a partir daqui. Essa é a primeira verdade, esse é o fundamento, né, do que ele vem ensinando em todo o Sermão do Monte. Então ele fala sobre o cidadão do reino do céu, que é aquele pobre em espírito. E quem é? Quem é esse? Né? Quem é o pobre em espírito? A gente aprendeu, nós vimos que o pobre em espírito não tem nada a ver com questão material, né, financeiramente, não tem nada a ver com isso. O pobre em espírito é nada mais do que aquele que reconhece a sua total dependência do Senhor, aquele que percebe a sua miséria, a sua impotência, ele sabe que ele não tem condições nenhuma de se aproximar do Senhor, ele reconhece sua total dependência e entende isso, né? Vê sua miséria e por isso ele clama ao Senhor, por isso ele suplica ao Senhor, porque ele sabe que dele mesmo não tem nada de bom.
ele consegue perceber a sua miséria. Ele consegue perceber o quão dependente ele é do Senhor. Então esse é o pobre em espírito. E isso é no começo. E agora, finalizando no versículo 21, do capítulo 7, ele diz que aquele que entrará no reino dos céus é aquele que faz a vontade de Deus. Então ele diz que quem entra no céu é o que é pobre em espírito, começa falando sobre isso, e aquele que entra no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que faz a vontade de meu Pai, como está aqui no versículo 21, ou seja, aquele que se submete ao Senhor, e não apenas, preste atenção, e não apenas aquele que faz uma profissão de fé desconexa, né, ou desconectada de sua conduta de vida. Jesus aqui nos chama a atenção nesse texto, né, a partir do versículo 21, para não colocarmos a nossa confiança numa mera declaração de fé, que por sua vez é extremamente importante, extremamente relevante, tem seu grau de importância. Paulo, escrevendo aos Romanos, falou sobre isso, que é importante nós confessarmos ao Senhor, é importante nós declarar a nossa fé, a verdade que nós cremos, é preciso que a gente declare isso, mas essa declaração de fé, essa verdade declarada, esse conjunto de verdade, ou esse credo, né, essa fé que a gente afirma ter, ela precisa estar alinhada com a nossa prática de vida. Ela precisa estar casada, a minha verdade, ou seja, a verdade que eu creio, né? A minha verdade não por ser minha, mas a verdade do Senhor a qual eu creio. Então as verdades que eu creio, essas verdades precisam estar alinhadas com o meu dia a dia, elas precisam ser vivenciadas no meu cotidiano. Elas precisam ser aplicadas nos meus relacionamentos, tanto na minha relação com Deus, quanto na minha relação com o outro, em todas as esferas. Porque se não fizer isso, eu posso cair na armadilha do auto-engano, que é o que Jesus está dizendo aqui. O versículo 21 é a continuação do que ele vem falando sobre os falsos profetas, que ele alerta os seus discípulos quanto ao perigo dos falsos profetas, mas aqui ele fala de um outro perigo. Nós não só temos o perigo dos falsos profetas, nós temos um perigo que se chama nós mesmos, porque nós podemos muitas vezes estar enganados acerca de verbalizarmos verdades, defendermos verdades, fazermos muitas coisas extraordinárias, como o texto aqui diz, mas na verdade nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Olha que interessante. Nem tudo que eu faço e que eu entendo que é a vontade de Deus é a vontade de Deus. Eu preciso saber disso. Porque só entra no reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que acha que está fazendo uma coisa que Deus se agrade. Não é aquele que está fazendo uma coisa que não prejudica o outro. Aquele que está fazendo uma coisa que tem a ver com as pessoas, o próximo. Não. Nós precisamos entender isso para que a gente não caia nessa armadilha do auto-engano, da auto-ilusão. É com isso que Jesus se preocupa nesse texto. Então, falando do perigo dos falsos profetas, ele fala agora do perigo de nós mesmos. Então, todos nós corremos o perigo de nos contentarmos com uma mera aceitação intelectual diante da verdade. Meramente você aceita a verdade, essa verdade, e você se contenta por aceitar. Mas fica nisso mesmo. Então muitos caem nessa armadilha. No entanto, todo o caráter, toda a sua vida, né, tem sido uma pura negação da verdade da qual afirmo crer. Então assim, eu não posso afirmar uma verdade e a minha vida não expressar isso. É isso que Jesus está dizendo, muito cuidado. Porque vocês podem ter uma declaração de fé, uma profissão de fé muito ortodoxa, mas está faltando em vocês piedade, está faltando em vocês aplicação, está faltando em vocês uma sintonia com a vontade do Senhor. O mestre nos exorta aqui, nos versículos 21 até o versículo 23, a não apenas declararmos que Jesus é Senhor. Você já declarou que Jesus é Senhor? Amém, glória a Deus por isso.
É importante sim declarar, mas que a gente venha se submeter ao seu senhorio. Não adianta nós chamarmos Jesus de Senhor, não adianta nós declararmos isso se a gente não viver, se a gente não se submeter, se nós não estivermos debaixo do seu senhorio. De nada adianta um discurso religioso, politicamente correto, sem uma aplicação, sem uma vivência desses princípios no nosso viver cotidiano. Deve sim haver harmonia entre credo e conduta, os dois são indissociáveis. Nós não podemos separar. A sua fé, a minha crença deve ser aliada à minha vida no cotidiano, ao meu caráter, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, a maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu convivo no dia a dia. Se minha profissão de fé, se a nossa profissão de fé for meramente ortodoxa, né, impecavelmente ortodoxa e desprovida de piedade, nós poderemos ter uma grande surpresa. Olha o que diz o texto. Naquele dia. E que surpresa será? Nesse texto, Jesus, eu queria ressaltar uma palavra aqui que Jesus usa, uma palavra que não é muito tratada, não é muito discutida por nós, pelos cristãos contemporâneos. Né? Não se fala muito sobre isso. Ele diz, olha, muitos naquele dia. Que dia é esse? Muitos naquele dia. Que dia é esse? Ele está falando aqui do dia do juízo. Ele está falando de quê? Do julgamento. Ué, e haverá um julgamento? Sim, haverá um dia em que nós todos nos apresentaremos diante de Deus, independente se você serve a Ele, se você crê nele ou não, todos nós nos apresentaremos diante dele. Estaremos diante do Senhor. Agora, com uma grande diferença. Haverá uma grande diferença. Existe aqueles que ele conhece e existe aqueles que ele não conhece. Essa será a grande surpresa. Aqueles que tinham uma profissão de fé teórica, né, e que não estavam alinhados com a vontade do Senhor, fazendo até coisas extraordinárias, prodígios, mas não estavam fazendo a vontade de Deus. Olha o que ele diz, olha só, a terrível surpresa, e a gente pode chamar essa surpresa mesmo de terrível, para aqueles que têm uma profissão de fé desconexa de sua vida, né? Não tem associação com a vontade de Deus e aplicação à sua própria vida. O que o Senhor lhes dirá? Versículo 23. Então lhes direi claramente. Olha o texto. Então lhes direi claramente. Nunca conheci vocês. Que palavras duras. Afastem-se de mim. Que palavras difíceis de serem ouvidas. Pois é. O que nós podemos entender aqui é que, a partir do que o Senhor apresenta no Sermão do Monte, é que a obediência à vontade de Deus, não a obediência às regras, uma obediência meramente às regras, né? a algumas orientações práticas, mas a obediência à vontade de Deus continua sendo a chave para aqueles que esperam adentrar no reino dos céus. A estratégia não mudou, a obediência, a submissão, submeter-se à vontade do Senhor continua sendo a estratégia para adentrarmos no reino dos céus. Será que o Senhor vai nos conhecer? Claro que todos nós esperamos que Ele diga, muito bem, eu conheço você, vem cá, chegue para cá, né? Chegue para esse lado aqui, eu conheço você, nós temos uma afinidade, nós temos um relacionamento. Mas Ele vai dizer assim, olha, não é todo aquele que tem uma declaração, um serviço que vai, não. Muitos, ele diz muitos naquele dia, possivelmente ouvirão, olha, eu não conheço vocês. Eu não tenho um relacionamento com vocês. Eu não sei quem é você. Eu não tenho aproximação, não tenho intimidade com você, não conheço você. Aí, aqui voltando ao versículo 21, né? Aquele que faz a vontade de meu Pai.
cabe a nós uma pergunta. Qual é a vontade de Deus aqui? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus ela foi totalmente expressa através dos ensinamentos de Jesus. Apenas nesses 3 capítulos nós temos Jesus ensinando os seus discípulos e os ensinamentos de Jesus ali apresentados, expostos ali, cada um de forma bem detalhada. Ali é a vontade de Deus. A vontade de Deus é toda a verdade que está contida no Evangelho. Para nós, está aí, está em suas mãos. Você que tem uma Bíblia, você que tem a palavra do Senhor, está aí, a vontade de Deus está em suas mãos. A vontade de Deus é crer em Cristo, arrepender-se dos pecados, viver uma vida reta, santa, justa e amar uns aos outros. O apóstolo Paulo trata em diversas vezes sobre a vontade de Deus. Escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos procurar compreendê-la. Escrevendo aos Romanos, ele diz que nós precisamos ser transformados pela nossa mente, termos a nossa mente transformada para podermos compreender. Então é necessário que haja uma transformação para compreender a vontade de Deus. Quando ele conclui, ele diz lá, né, Paulo escrevendo aos Romanos, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus está na lei dos profetas que Jesus vier a cumprir. Ela está na sua própria palavra escrita, revelada a nós tão claramente. É preciso conhecê-la, mas também é preciso se submeter a essa vontade. Nosso maior desafio, depois de tudo que nós temos ouvido até agora, só vamos considerar apenas esses 3 capítulos, vamos considerar esse recorte de tempo de apenas 5 meses, quantas verdades Deus tem falado para nós em diversas áreas, em diversos pontos. O que é importante? É que a gente coloque em prática esses ensinamentos. Alguém já disse que uma conduta correta, ou seja, o fazer a vontade do Pai, ou seja, estar em obediência, fazer aquilo que agrada ao Senhor, de acordo com a sua palavra, e não uma adoração de lábios, constitui o passaporte para adentrarmos, né, a vida e ao mesmo tempo ouvirmos aquele veredito de absolvição naquele dia de juízo. Para esses, né, Jesus vai concluindo o sermão, né, para esses que obedecem, para esses que estão em obediência aos seus princípios, ele vai concluir o sermão e aqui ele vai fazendo uso de uma parábola bastante conhecida entre os judeus e que nós conhecemos essa história, que é a partir do versículo 24. É como se ele dissesse, portanto, ele conclui agora, né, ele traz a sentença e agora ele vai explanar, ele vai explicar, né, falando do mesmo assunto. Então, portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras, ou seja, o que ele vai dizer? Quando nós praticamos o que ouvimos, o que o texto diz? É muito claro. É que ele nos compara a um homem a um construtor, alguém que construiu a sua casa, e ele vai comparar, ele vai chamar essa pessoa de sábia. Esse homem é sábio, esse homem é prudente, esse homem é sensato, porque ouvir e obedecer se compara a alguém que construiu a sua casa sobre um alicerce seguro, forte, verdadeiro. O alicerce é a rocha. E essa casa construída sobre esse alicerce, ela resiste e resistiu a todas as intempéries da vida e continuou de pé, ela não caiu. Mas aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que tem ouvido a palavra, mas não pratica, o Senhor compara a um homem tolo, a um construtor tolo, a um insensato, a um imprudente que construiu a sua casa sobre um alicerce falso, inseguro, ou seja, ele construiu a sua casa sobre a areia. E desta forma, por estar sobre um alicerce falso, não resistiu aos vendavais e veio a cair, e foi grande a sua ruína. É interessante que apenas na tempestade, escute só, apenas na tempestade é revelada a verdade, se somos ou não somos obedientes ao Senhor. Nós estamos vivendo uma situação difícil. O que essa situação tem revelado sobre mim? O que essa situação está revelando sobre você? Deus nos conhece. O Senhor nos conhece muito bem, mas essa situação, digamos, essa tempestade, essa pandemia, todo esse contexto que a gente está vivendo, que se agrava em situações, em detalhes aí que cada um está passando, o que isso revela? Qual é a verdade que isso tem revelado? Nós somos obedientes? Nós temos construído a nossa casa sobre a rocha? Nós estamos construindo a nossa casa sobre o verdadeiro alicerce?
a verdade sobre a qual Jesus está insistindo aqui nesses 2 parágrafos finais do Sermão do Monte é que nenhum conhecimento intelectual, nenhuma profissão de fé puramente verbal, embora ambos sejam essenciais e importantes, podem substituir a obediência. O que vai pesar naquele dia, o que vai ser determinante naquele dia, é se nós estamos sob o senhorio do Cristo que nós professamos. Você está sob o senhorio de Cristo? Você está em obediência ao Senhor? Você é aquele que faz a vontade de Deus? Com qual desses 2 construtores nós nos assemelhamos? Aí aqui nós caminhamos para o final. Ele vai encerrar, versículo 28 e 29, né? Com bastante beleza. Esses 2 últimos versículos são bastante fundamentais para essa discussão, porque olha, quando Jesus acabou de proferir, as multidões estavam o quê? Maravilhadas. No original essa palavra traduz atônito, fora de si, perplexidade. Essa foi a reação, essa era a reação das pessoas com aquilo que elas ouviram de Jesus. Qual tem sido, meu irmão, meu amigo, qual tem sido a nossa reação diante do que Deus tem falado para nós ao longo de todos esses dias, de todas essas mensagens, de todo esse sermão? Será que nós estamos perplexos? Será que nós estamos admirados, atônitos? Será que nós estamos assim, né, maravilhados com isso? O impacto do Sermão do Monte foi realmente marcante e duradouro na vida dos discípulos, e nós temos aqui uma razão para isso ser impactante. Era o pregador, quem era que estava pregando aquela mensagem. Então assim, se nos perguntássemos qual é a razão pela qual nós devemos dar atenção ao Sermão do Monte, a resposta obviamente seria, claro, por causa daquele que a pregou. Quem foi que pregou? O pregador. Quem era que estava pregando? Não era ali um impostor, não era ali um homem apenas de sabedoria humana, não era ali um intelectual, um filósofo ou alguém importante da época. Quem era que estava pregando? O texto diz que a multidão estava maravilhada, admirada, porque existe algo em Jesus que eles percebiam, e Mateus aqui ressalta, está falando da sua autoridade extraordinária. Uma autoridade. O texto diz que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E essa autoridade se fundamentava na fonte, de onde, né, ele pegava essas verdades para ensinar, e ao mesmo tempo na sua própria vivência. Diferentemente dos escribas e fariseus, que traziam apenas ensinamentos, mas que não viviam aquilo. Viviam uma vida totalmente diferente daquilo que eles orientavam e ensinavam. Jesus nunca ensinou algo que primeiro ele não tenha vivenciado, né? Nunca ele nos instrui ou nos pede alguma coisa que ele também não tenha feito ou que ele venha fazer. Tudo o que ele ensinou ali sobre perdão, sobre renúncia, não revidar, sobre amar o inimigo, todas as situações, fazer com a motivação certa, Jesus fez totalmente diferente dos fariseus. E a autoridade de Jesus estava na sua própria consciência, ele sabia quem ele era. O Mestre, o Cristo, o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus e o próprio Deus. Então, essa certeza gerava nele essa autoridade, as pessoas ficavam maravilhadas. Além disso, o que ele abordava de forma muito clara e visava o interesse, o que era interessante, ele visava o interesse, a necessidade das pessoas, e também estava alinhado com a glória de Deus. O que ele ensinava ali, o que ele estava pregando, era aquilo que glorificava a Deus. Por isso que o seu ensino, a sua doutrina, os seus ensinamentos eram vistos dessa forma. As pessoas ficavam espantadas porque ele falava como o Messias. Ele falava como o Rei do Reino dos Céus. Glória a Deus por isso. Louvamos a Deus por termos chegado até aqui. 3 capítulos, inúmeras verdades, inúmeros preceitos, inúmeros princípios. Ouvimos muitas coisas ao longo de todo esse tempo.
muitas verdades, fomos confrontados, mas cabe a nós, nesse encerramento, nesse momento final aqui, nos perguntarmos. Cabe a nós nos indagarmos, né? Fazemos um questionamento aqui, cada um faz esse questionamento a si mesmo. Converse com você mesmo, converse com sua alma, quais são os desafios, né? Diante de tudo que eu vi, quais são os meus desafios, o quanto eu tenho aplicado, o quanto eu tenho vivido daquilo que eu tenho aprendido, quais os princípios que são percebidos na minha vida, no dia a dia, as pessoas podem perceber que se assemelham àquilo que eu aprendi no Sermão do Monte, né, que nós estamos apresentando, que Jesus pregou. O pregador de excelência é o Senhor, foi Ele que trouxe a mensagem, nós apenas estamos trazendo a mensagem que o Senhor já trouxe. Ele é o pregador de excelência e por Ele ser o pregador de excelência, nós precisamos acatar essa mensagem. Que tipo de construtor nós somos? Ou que tipo de construtor você é? Você é o sábio ou você é o tolo? Você é o prudente ou você é o insensato? Rocha ou areia? O que nós vamos ouvir naquele dia? Venham, sejam bem-vindos, ou apartem-se de mim, não conheço vocês. Que isso nos leve a uma reflexão, a um posicionamento, a um quebrantamento, a um despojar-se diante do Senhor. Que o Senhor nos conduza à sua vontade em todo o tempo. Que o Senhor nos conduza ao seu propósito e ao seu plano, aquilo que Ele estabeleceu para cada um de nós. Que possamos guardar este sermão com muito zelo, com muita seriedade, com muita responsabilidade e com muito compromisso. Vamos viver o que o Senhor tem nos ensinado. Pai, muito obrigado por encerrarmos aqui o Sermão do Monte. Muito obrigado por esse tempo de caminhada com os irmãos, juntos aqui aprendendo sobre tantas verdades, tantos preceitos sobre o reino dos céus. Nossa oração nesta noite, nesse momento, é para que o Senhor nos ajude, é para que o Senhor nos capacite, porque nós, por nós mesmos, nós não temos condições, mas a nossa dependência está no Senhor. Nós dependemos de Ti. Nos ajude a caminharmos no dia a dia, em obediência à Tua vontade. Abençoa cada um dos meus irmãos. Abençoa cada família que está aqui, que está reunida, que está ouvindo esta mensagem. Que a Tua bênção seja sobre todos, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.